Boa noite a todos. Estamos começando mais um curso aqui. Pedras Preciosas. Eu estou iniciando agora um novo curso que eu vou estar iniciando aqui no nosso grupo, chamado Pedras Preciosas. Hoje eu não vou utilizar o quadro que nos ajuda mais, mas nós estaremos aqui, em nome de Jesus, estudando junto aqui. Em nome de Jesus, estaremos estudando junto aqui o curso chamado Pedras Preciosas. Esse curso, na verdade, é um curso que ele vai falar sobre a edificação espiritual da nossa vida. Há uma coisa que é necessária, que você precisa entender, que existe uma diferença muito grande em salvação e reino. Reinar é uma coisa, salvação é outra. A salvação, você consegue a salvação através de crer no Senhor Jesus. Mas a salvação é uma coisa de graça que você recebe do Senhor, mas a recompensa é algo que você tem que trabalhar para o Senhor, que você tem que renunciar para você receber isso do Senhor. Então não é uma coisa qualquer. A recompensa é diferente, porque a recompensa fala de reino. Nós vamos estar estudando sobre as pedras preciosas na Bíblia. E as pedras preciosas, ela não está relacionada à salvação, mas ela está relacionada mais com a salvação da alma. A salvação é dividida em três estágios: salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. É lógico que isso é um outro curso que em breve eu vou estar fazendo, está sendo preparado, né, para mim estar colocando um curso sobre a cura da alma, e nesse curso eu vou falar sobre isso. Mas por enquanto nós vamos estar fazendo esse curso aqui sobre pedras preciosas. Você que vai participar conosco, você que é aluno aqui do grupo, que faz parte desse grupo nosso aqui do Ministério Palavra de Fogo, eu acredito que vai ser alguns horários alternados. Eu não sei ainda os horários que vão poder estar, mas eu sempre vou estar aqui ao vivo, colocando aí, aqui no nosso grupo Seminário Palavra de Fogo, esses estudos sobre esse assunto. Hoje eu queria entrar um pouco em Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 20. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto aqui rapidamente com os irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Lá diz assim, olha: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Alguma Bíblia vai estar escrito a pedra de esquina. Aí diz mais: é por meio dela todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, a qual vos também sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse no Espírito aí, a palavra Espírito aí está com letra maiúscula. Então não é qualquer coisa, aí está falando do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos entender aqui claramente, há algo que nós precisamos entender aqui da parte do Senhor. A primeira coisa que nós vamos pegar aqui é alguns versículos aí, olha. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A palavra edificados aí, olha, é epoconel no grego, epoconel no grego, que significa construídos em. Então ele está dizendo, olha, construídos sobre o fundamento. Só que os apóstolos e os profetas, eles tinham um fundamento. E esse fundamento, na verdade, esse fundamento é o próprio Cristo. É Jesus Cristo esse fundamento. E como aqui nós vamos encontrar que esse fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo, então você precisa ficar atento a isso pelo seguinte: se esse fundamento aqui é o Senhor Jesus, nós temos que ler alguns lugares para nós entendermos isso. Vamos para Mateus capítulo 16, 18. Mateus 16, 18, que é uma palavra de eclesiologia lá em Mateus 16, 18, porque lá nós vamos encontrar a palavra eclésia, que é a palavra igreja. Então, vamos ler lá. Olha, Mateus capítulo 16, isso aqui já é a nossa primeira aula do curso Pedras Preciosas. Amém? 16, 18 diz assim, olha,
16, 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e os portões do Hades jamais predominarão sobre ela. Então note que aqui está mostrando que a igreja é edificada, o edifício da igreja é a rocha, a pedra de esquina, que é Jesus. Como essa pedra de esquina aqui é Jesus, ela representa o Senhor Jesus, ela traz uma tipologia do Senhor Jesus, não somente o Senhor Jesus, mas ela traz também uma tipologia do quê? Essa pedra aqui, na verdade, que a igreja está sendo edificada, essa rocha aí não é uma rocha qualquer. Essa rocha, na verdade, a igreja diz que é Jesus, né? A igreja católica diz que é Pedro, e cada um diz que é uma coisa, mas na verdade, essa rocha aí, você tem que ler em Zacarias. Lá em Zacarias nós vamos encontrar essa rocha. Ó, quem é essa rocha? Está lá em Zacarias, profeta Zacarias. Por isso que lá em Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, para nós entendermos isso, você tem que ir para Zacarias. Vamos aqui, ó, vamos ler em Zacarias aqui. Vamos dar uma lida aqui em Zacarias. Zacarias, vamos lá. Deixa eu encontrar o versículo que eu quero aqui. É Zacarias. Deixa eu encontrar o versículo aqui que nós vamos ler. Zacarias fala sobre essa pedra e vamos entender então, edificados sobre a rocha. Essa rocha, a igreja evangélica diz que é Jesus Cristo, a igreja católica diz que é Pedro, mas na Bíblia nós vamos encontrar quem é na verdade essa rocha. Porque essa rocha, na verdade, ela é a tipologia de Jesus também, lógico, mas também tem uma outra palavra que a Bíblia mostra que é essa rocha, que está aqui em Zacarias, capítulo de número... Vamos ler aqui, quer ver? Zacarias, o capítulo de número... Espera aí que eu vou achar. Capítulo de número 3. Espera aí. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3 e o versículo 9. Zacarias 3:9. Abra a sua Bíblia conosco aí, Zacarias 3:9. Lá diz assim, olha. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué... A palavra Josué significa Jeová é salvação. Jesus no hebraico é Josué, Joshua. Aí ele diz, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor Jeová dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então essa pedra também, de 7 olhos, na verdade, ela também representa, ela também simboliza o Espírito de Deus. Então nós temos uma rocha que tem 7 olhos. E esses olhos, na verdade, por que essa rocha tem 7 olhos? Porque esses 7 olhos dessa rocha, na verdade, esses 7 olhos é Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2 diz assim, olha, vamos lá. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Nós vamos lendo aqui, para nós entendermos. Então vamos entender. Jesus falou, olha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. E a palavra edificados fala construídos. Então nós estamos construídos sobre uma rocha. Que rocha que é essa? É a pedra angular, é o símbolo de Jesus Cristo, mas também é o símbolo do Espírito Santo em Zacarias capítulo 3:9 que nós lemos. E lá fala que a rocha tem 7 olhos. Quem são esses 7 olhos? Isaías capítulo 11, versículo 2 agora. Isaías, capítulo 11, versículo 2, vai falar sobre os 7 olhos. Os 7 olhos são: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeiro olho, o Espírito do Senhor Jeová, que é o primeiro olho, Espírito
de sabedoria segundo o olho, de inteligência o terceiro, de conselho o quarto, 5, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento 6 e o de temor do Senhor 7. Então, essa pedra tem 7 olhos. Esses 7 olhos é a simbologia, a tipologia do Espírito Santo. Então, ela representa o que? Ela representa o Espírito Santo. Agora, vamos voltar então. Vamos voltar agora para Efésios capítulo 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Então, eu e você fomos edificados sobre uma rocha que é Jesus, sobre uma rocha que é o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Salvador, você está sobre essa rocha, você foi edificado sobre essa rocha. Se você está sobre essa rocha, agora você precisa ser o quê? Trabalhado. O Espírito de Deus vai trabalhar em você, Jesus vai trabalhar em você através da palavra. E esse trabalho não é um trabalho qualquer, é um trabalho para tornar você uma pedra preciosa. E como que você vai se tornar uma pedra preciosa? Através da palavra de Deus, que vai trabalhar em você, vai trabalhar na sua vida para você ser transformado em pedra preciosa. Por quê? Porque olha o que o versículo 20 fala. Efésios capítulo 6, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Por meio dela, todo edifício bem ajustado cresce para ser o templo do Senhor, a qual vós também sois edificados para a morada de Deus. Então, existem 3 fases aqui, olha. 3 fases que o cristão tem que ter na vida dele. A primeira, edifício. Então, a primeira coisa, você é um edifício. Primeiro você é um edifício. Depois você é um templo. Depois você vira morada. Então, são 3 fases da vida cristã aqui, olha. Primeiro, edifício. Depois, templo. Depois, morada. São 3 fases. E nessas 3 fases, nós somos edificados para trabalhar nesse período, para a construção de Deus em nós. E como que é feita essa construção? Vamos ver. Abra a sua Bíblia aí, olha. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 5. Olha o que diz aqui, ó. Primeira carta de Pedro, 2, 5. Lá diz assim, olha. Vamos ver aí, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como templo espiritual. Vê que ele está dizendo que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Somos edificados. Olha a palavra edificados aí de novo. Lá de Efésios 2:20. Somos edificados como templo espiritual, para que sejais um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitos e agradáveis a Deus por meio de Jesus o Cristo. Então presta atenção. Aqui ele está deixando bem claro que eu e você vamos ser edificados nessa rocha que é Cristo, para virar um edifício. O que é um edifício? Edifício é onde os funcionários trabalham, onde há os funcionários trabalhando. Então, nessa primeira aula, eu quero mostrar para você o seguinte: como é que é esse trabalho? Primeiro acontece o edifício. Depois que o edifício está pronto, ele vira um templo. O templo é visitado, mas as pessoas vão lá algumas horas no templo e voltam para casa. Mas além do templo, nós temos o quê? Morada. Agora, morada é diferente, porque a morada fala de algo diferente. O que é a morada? É quando ele vem morar em você. Aí o que a Bíblia deixa claro para nós? Que nós estamos sendo edificados dia após dia. Nós somos edificados para ser um templo. Mas a questão é como você está sendo edificado. Como está sendo a sua edificação? O que você está edificando? É essa que é a pergunta base para o nosso curso. O que você está edificando? E é sobre isso que nós vamos estar trabalhando. Você precisa edificar para você ser uma pedra preciosa. Agora, vamos entender aqui uma coisa interessante. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, olha. Vamos continuar lendo aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular da esquina. Então, nós estamos sendo trabalhados como pedras.
E se você está sendo trabalhado com pedras, você está sendo trabalhado pelo Senhor para você ser uma pedra viva no templo de Deus. Mas como é que é o trabalho de Deus na minha vida? Para mim me tornar aquilo, para mim ser, por exemplo, um edifício, um templo, um edifício, um templo e uma morada. Como é que é o trabalho de Deus para me ser edificado, para me virar um templo e para me virar uma morada? Deus trabalha com você porque Ele quer que você seja um templo espiritual para que Ele venha morar em você. Mas para você morar, para o Senhor morar em você, você precisa de algumas coisas. Vamos entender. A primeira fase da vida cristã é edifício. Você está sendo edificado com pedra viva. Mas como é que é essa edificação? Para nós entendermos isso, nós temos que pegar a Bíblia lá no Antigo Testamento e ver como que o templo foi edificado. Vamos abrir a Bíblia. 1 Reis capítulo 6, versículo 7. Você que está comigo aí, olha, deixa o teu joinha aí, o teu coração aí, amém? Aperta o coraçãozinho aí para mostrar para nós que você está aí, que você está participando desta aula, dessa primeira aula que eu estou dando sobre o curso Pedras Preciosas. Tem muita palavra de Deus tremenda sobre esse assunto que eu vou estar mostrando. Nós vamos estudar cada pedra preciosa na Bíblia, o que significa. Depois nós vamos falar das pessoas que usavam as pedras preciosas, para a gente entender o que Deus tem para nós. Vamos lá, 1 Reis capítulo 6. 1 Reis capítulo 6. Olha o que diz lá, Salomão estava construindo o templo. Mas como é que ele fazia para construir o templo? Versículo de número 7. 1 Reis capítulo 6, versículo 7. Diz assim, olha: Portanto a casa na sua edificação, lembra da palavra edificação? Lembra que nós falamos sobre edifício? Lembra que nós falamos sobre edificados? Então, lá em Efésios 2:20, é a mesma palavra. Portanto, a casa na sua edificação foi construída com pedras, já preparadas e trazidas da pedreira. Então, note o seguinte: as pedras que foi construído o templo, ficava na pedreira. E lá da pedreira, trazia aquelas pedras e Salomão levava para fazer o templo. Aí agora ele fala, olha só, foi construída com pedras já preparadas e trazidas da pedreira, de tal forma que não se ouviu martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro, quando estava sendo construída. Então, essas pedras, as pedras que construíram o templo, elas eram pedras que eram trabalhadas na pedreira, aqui onde nós lemos aqui em 1 Reis 7. Essas pedras eram levadas para lá e essas pedras eram trabalhadas com machado, com martelo, com instrumento de ferro e trazido para colocar as pedras no templo. Sabe o que representa isso? Isso aqui representa o seguinte, que essas pedras, o templo, Deus está preparando eu e você para ser um templo dele. Mas para você ser preparado, você é preparado na pedreira. A pedreira representa essa terra. E a morada, o templo, o edifício é a Nova Jerusalém, para onde nós vamos. Cada um de nós somos uma pedra na Nova Jerusalém. Você na Bíblia é comparado como uma pedra preciosa, como uma pedra viva. Só que você está sendo preparado aqui na terra, aqui no mundo onde você vive, é a pedreira. Por isso que aqui no versículo 7, 1 Reis 6, 7 fala: não se ouviu martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro. E elas eram preparadas na pedreira. Então você está sendo preparado na pedreira. A sua casa é uma pedreira. O trabalho onde você trabalha é uma pedreira. O lugar onde você trabalha é uma pedreira. Você está sendo ali, olha, martelado. Você está sendo ali, passando pelo machado em cima de você. Você está sendo ali batido por instrumento de ferro, está sendo colocado no lugar. Deus está tornando você a pedra quadrada certinha para ele colocar na Nova Jerusalém, para ele edificar, para ele ser colocado lá. Mas para isso acontecer, você tem que passar pela pedreira, passar pela provação, pela luta, pelo sofrimento. Tudo que você vive, tudo que você passa é uma preparação que Deus está fazendo com você para
colocar você no lugar certo. Mas para isso você tem que ver como você edifica. Como está sendo a sua edificação? De que forma você está edificando? Por quê? Porque aqui Salomão estava construindo o templo. O templo aqui representa o que? O céu. Representa lá no céu. Agora você e eu precisamos o que? Entender que Deus está trabalhando em você para tornar você um templo dele e depois uma morada. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz. Vamos voltar para lá. Ó. Efésios 2:20. Vamos voltar para lá. Efésios 2:20. Ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Vendo? Em meio dela todo edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual vós também sois edificados para a morada no Espírito. Então, eu e você estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo edificados para você ser uma morada do Espírito. O que é a morada do Espírito? É que a Bíblia diz que ele vem morar em você, ele vem morar em mim. Mas para ele vir morar em você, você tem que ser, primeiro você tem que ser edifício, depois você tem que ser templo, por último você tem que ser morada. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 14. João capítulo 14. 14. E o versículo de número 23. Ó. João capítulo 14, 23. Lá fala assim, olha. Se alguém me ama, e respondeu-lhe Jesus dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá vendo? Então você só vai ser morada, a divindade vai vir morar em você. Você só vai ser morada da divindade se você for edificado, se você virar um edifício, e do edifício virar um templo, aí, e de templo você ser uma morada, aí eles vão vir morar em você. Mas agora a minha pergunta é: como você está edificando? Como está sendo a sua edificação? Vamos ver? Abra sua Bíblia e olha, 1 Coríntios 3:10, nessa primeira aula do nosso curso Pedras Preciosas. Vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aí, ó. Ó, 1 Coríntios 3:10, fala assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento e outro constrói sobre ela. Ora, veja como cada um edifica sobre ela. Então presta atenção aqui, ó. Isso é segundo a graça de Deus que me foi dado, quer dizer que você foi salvo, você recebeu Jesus como Salvador. Aí vem, como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento. Então aqui está falando de alguém que pregou a palavra, você que ouviu a palavra de Deus, alguém pregou a palavra de Deus para você, e quando a palavra de Deus foi pregada para você, aí agora vem, e eu lancei o fundamento, e outro constrói sobre ele. Aqui agora está falando que outro vai construir o fundamento. Ora, veja como edifica sobre ele. Então, há uma edificação. Você aceitou Jesus como Salvador, agora você tem que ver como você edifica. Essa aula minha hoje é para... Vou iniciar aqui, olha. Como você está edificando? Essa primeira aula é para você entender o que você está edificando. Porque você pode edificar. Vamos ver. Ora, se alguém constrói sobre ele o fundamento do edifício com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Aqui existem 6 elementos. 3 primeiros, que são os 3 elementos, ó: ouro, prata e pedras preciosas. Os primeiros fundamentos são fundamentos poderosos, são fundamentos que nós podemos chamar eles de fundamentos aqui, olha, que não são qualquer fundamentos. Por quê? Porque ele aqui, na verdade, está falando o seguinte, que são fundamentos
que não são superficiais, mas são profundos. Ouro, prata e pedras preciosas. Depois nós encontramos os outros 3 elementos: madeira, feno e palha. São os elementos que nós podemos dizer superficiais. Os 3 primeiros elementos, ouro, prata e pedra preciosa, são profundos. Mas os últimos 3, madeira, feno e palha, ou madeira, feno e palha, representa o quê? Representa os elementos profundos, que não são artificiais. Dentro disso aqui, nós vamos entender o seguinte, que existe coisa que é profunda. Você tem que aprofundar no solo, lá na terra, para encontrar ouro, para encontrar prata, para encontrar pedras preciosas. Agora, madeira é por cima da terra. Madeira, feno e palha é em cima da terra. É algo superficial, é algo que você encontra em qualquer lugar, não é profundo. Então, nós vamos trabalhar nossa próxima aula desse curso, que vai ser a qualquer momento. Eu vou ver os horários ainda direitinho, vou estar colocando as aulas ao vivo aqui. Vou estar colocando as aulas ao vivo aqui, vou tirar a aula daqui, vou colocar no canal no YouTube e volto ela para aqui para as pessoas assistirem depois, as pessoas que não puderam assistir nesse momento. Mas eu quero que você entenda comigo o seguinte: nós vamos trabalhar isso aqui, olha. O que você está edificando? Será que você está edificando ouro? Será que você está edificando prata? Será que você está edificando pedra preciosa? Ou será que você está edificando madeira? Ou feno? Ou palha? O que você está edificando? Porque a Bíblia fala aqui, olha, vamos continuar lendo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo agora 13. A obra de cada um será manifestada, porque aquele dia que é o tribunal de Cristo, revelará, porque será manifestada mediante o fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém sobre ele edificou permanecer, receberá uma recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, o tal sofrerá o prejuízo, mas será salvo, todavia através do fogo. Aqui não está falando de salvação, aqui está falando de provar a tua obra. Você pode até ser salvo, mas reinar, se você não tiver recompensa, você não reina. Só vai reinar quem tem obras profundas. Então muita gente vai ser salvo, mas reinar com Cristo não. Reinar é algo muito sério, reinar é para algo profundo. E é isso que nós vamos estar estudando. Nessa primeira aula, eu só quero introduzir, que você entenda comigo como que é o trabalhar de Deus. Ele quer trabalhar em você para você ser morada dele. Começa com edifício, depois templo, depois morada. Efésios capítulo 2, 20 e 21, 22, 23. Você lê esses versículos aí na sua casa. Eu acredito que amanhã, talvez nesse mesmo horário, eu já vou estar continuando esse curso. Mas hoje eu estou colocando só um pedacinho para a gente já introduzir esse curso. Mas na próxima reunião nós estaremos aqui de volta, continuaremos estudando aqui a palavra de Deus sobre ser pedras preciosas, ser transformado de glória em glória na presença do Senhor. Deus abençoe você. Você que quer receber o nosso material, a apostila desse curso, você pode me chamar em inbox aí, que eu te falo como você adquirir. A apostila desse material, ela custa R$30, é uma apostila que eu tenho que mandar por e-mail, não tem como você ter ela pessoalmente, então ela vai por e-mail, eu mando ela para você por e-mail e você pode imprimir. Eu só peço que você não passe para outras pessoas, para me ajudar aqui na edificação desse trabalho. Então, esse curso começou hoje, agora nessa primeira aula. Eu vou estar voltando já, colocando a segunda aula para você, já entrando mais profundo sobre esse assunto, pedras preciosas. Deus abençoe a todos que estiveram aqui conosco e os que ainda vão ver essa aula.